bem, senhores. Vamos fazer uma pequena revisão dessa primeira unidade. Primeiro, vamos tentar fixar o conceito de logística, que é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, com a qualidade certa e com a documentação certa, ao custo certo, não é? Então, é uma definição bem ampla, não é? Tudo isso é respeitando a integridade humana dos empregados, dos fornecedores, dos clientes e a preservação do meio ambiente, ok? A gente pode ainda dividir a logística conforme suas aplicações. Por exemplo, temos a logística reversa, que trata dos fluxos inversos de itens para os reparos e devoluções de materiais e embalagens, e temos a logística de serviços, que aplica todos os conceitos tradicionais de logística na área de serviço, não é? Ainda sobre a logística, né, nós podemos dizer que ela pode ser vista como a gestão de processos ou a administração de processos, né? Tanto em questões administrativas quanto em questões operacionais. Para gerirmos processos, a maneira eficaz de fazê-lo seria por meio do controle efetivo e quantitativo das operações e processos. Muito bem. Para efetivarmos esse controle, a melhor maneira é realizá-lo por meio de itens de controle, da ótica da qualidade ou dos indicadores de qualidade. Estes itens de controle podem ser agrupados basicamente em 3 categorias: custos, valor e desempenho. Falar um pouco agora sobre o nível de serviços. Pode ser definido como a qualidade, prazo combinado e atendido, confiabilidade, integridade de cargas, atendimento e etc. Tudo sob a ótica do cliente, não é? O nível de serviço ele deve ser estabelecido em contrato, antes de se iniciar qualquer atividade, principalmente as atividades logísticas, e deve ser relacionado à expectativa de qualidade do cliente. Este nível deve ser nem menos nem mais, mas exatamente o combinado. Portanto, uma organização de logística tem qualidade no seu serviço quando cumpre integralmente o nível de serviço contratado. Passando um pouco para o tempo do ciclo de pedidos, né? Como vocês perceberam, a logística é um processo composto por atividades. Muito bem, para acompanhar se o processo está ocorrendo da forma como foi planejado, o gestor deve medir o tempo entre a colocação do pedido pelo cliente até o momento em que este pedido foi entregue a este cliente de forma correta. O ciclo do pedido é um conjunto de atividades, incluindo todas as atividades da logística que devem ser realizadas para que o produto solicitado possa ser entregue ao cliente no nível de serviço contratado. Muito bem. Passando agora para um pouco sobre administração de materiais. Para entender o que é administração de materiais, a gente precisa primeiro saber o que é material. Material é todo bem que pode ser contado, registrado, que tem por função atender às necessidades de produção ou de prestação de serviço de uma organização, seja ela pública ou privada. Muito bem. A partir desse conceito, podemos definir a administração de materiais na logística como sendo o conjunto de atividades que tem por objetivo planejar, executar e controlar os materiais adquiridos e usados por uma organização, com base nas especificações e no uso dos produtos a serem adquiridos por ela. Todo esse processo deve ser feito de forma mais eficiente possível e econômica, para que se possa ter êxito. A administração de materiais então um conjunto de atividades, que tem por finalidade o abastecimento de materiais para a organização, no tempo certo, na quantidade certa e na qualidade solicitada, sendo tudo isso conseguido ao menor custo possível. As principais atividades inerentes à distribuição de materiais são a manutenção dos estoques, processamento dos pedidos de compra, programação de produtos, embalagem de proteção, armazenagem, manuseio de materiais, manutenção da informação e o transporte. No que se refere à distribuição física dos produtos, podemos dizer que trata-se do processamento de pedidos, do transporte, da estocagem de produtos acabados e da armazenagem dos produtos finais da organização.
Podemos ainda dizer que a distribuição física cobre todas as atividades que vão desde a saída do produto acabado da fábrica até a sua entrega final ao cliente. A distribuição física pode variar sua forma de atuar por causa do mercado. Assim temos, distribuição física para mercados de clientes finais, distribuição física para mercado de indústrias e distribuição física para mercado de intermediários. São 3 tipos de mercados, basicamente, em que podemos atuar com a distribuição física. Um outro conceito importante dentro do assunto de distribuição física é o conceito de canal de distribuição, que corresponde a um conjunto de organizações que participam do fluxo de produtos desde o fornecedor da indústria, passando pela própria indústria que produz até o cliente final. Os canais de distribuição são usualmente formados por atacadistas, varejistas, revendedores, distribuidores e etc. Um último ponto se refere aos equilíbrios de custos sobre a ótica da logística. O que buscamos na logística não é somente minimizar o custo de transporte ou de estoque ou de processamento dos pedidos, melhor dizendo, mas sim minimizar a soma desses 3 custos. A organização deve sempre buscar minimizar o custo global de logística, que atende ao nível de serviço contratado pelo cliente. Desta forma, a organização deve trabalhar para buscar o equilíbrio de custos. No que se refere ao planejamento da logística em si, você já deve ter percebido que a logística é um processo complexo que envolve diversas atividades e, portanto, para que o processo logístico seja realizado com êxito, é necessário que você faça um planejamento de todas as atividades que comporão o processo logístico. Com o planejamento da logística, a organização visa definir, baseada no nível de serviço, os modais de transporte a serem utilizados, a rede de distribuição e de suprimentos, os níveis de estoque, os modelos, os tamanhos e quantidade de armazéns e a localização física das instalações, seja uma fábrica, um armazém, uma garagem ou coisa desse tipo, E ainda se tratando de planejamento de logística, ele deve possibilitar à organização 3 tipos de objetivos. Objetivo de redução de custo, de redução de investimento e a melhoria dos serviços em si. Em princípio, esses objetivos podem ser antagônicos, Ou seja, como é possível reduzir custos e melhorar serviço prestado? Como é possível reduzir investimentos e reduzir custos, As respostas para essas questões não são fáceis, mas é por causa dessas questões que existem os profissionais da área de logística, pessoas que têm a função de inovar com novos equipamentos, materiais e processos, visando trazer resultados positivos para os 3 objetivos do planejamento. Em muitas organizações, a falta de planejamento e de método acarreta desperdícios para serem resolvidos, não precisam de muito investimento. A implantação de procedimentos operacionais poderá significar uma redução substancial de custos e pode ser uma opção de análise inicial para resolver os aparentes conflitos entre os objetivos listados anteriormente. Ok? É uma pequena revisão, claro, só peguei os pontos principais. Eu espero que vocês leiam efetivamente o capítulo, a fim de se prepararem para a semana seguinte. Bom final de semana.